Então, nesse caso, o que falar sobre essa questão da maldição hereditária? Certo, então, 2 ou 3 ideias também que há alguma confusão, é verdade. Primeiro, uma ideia bem importante bíblica que nós às vezes afrouxa: as consequências temporais do pecado. O que é que são as consequências temporais do pecado? São as consequências na história, digamos assim, têm de facto um certo nexo geracional. Ou seja, um pai que agride a esposa, Sim, né? Aquilo marca aos filhos e depois marca aos netos. Sim, né? fez uma marca pelo que vi. Sim. Por vias naturais. Por vias naturais. Não é preciso pôr o demónio, que é complicado. Pronto. Portanto, há um lastro, há um peso, há consequências temporais do pecado. Uma questão traumática, talvez, ali. Ele viu, ele Exato. Percebeu e tal. Às vezes são psicológicas, às vezes são físicas mesmo, não é? Eu incendiei a casa ardeu. Isso. A consequência temporal é: não há casa. Isso. É muito simples, não é? Passado 10 anos continua a não haver casa. Pronto. Então, a Bíblia insiste um pouco nisto, não é? O pecado deixa os seus efeitos não só na alma do pecador, às vezes no corpo também, e depois também, de alguma maneira, na sociedade, na família e na própria criação. Toda a criação, de alguma maneira, é desequilibrada com as consequências do pecado. Portanto, há uma solidariedade a níveis diferentes. O pecado introduz desordem em mim, na minha relação com os outros e na criação. Esta ideia é importante, porque às vezes nós vemos o pecado muito só a minha alma e Deus. Sim. Não é assim tão simples. Né? E daí a penitência, e a reconciliação ser também reconciliação com a Igreja. Porquê? Porque há uma solidariedade. Né? Pronto, esta é uma ideia importante que às vezes não temos muito presente. Segunda, a Bíblia diz que pune o pecado do pai dos filhos até à segunda. Tantas milhares de gerações. Mas também a bênção, é importante ver a desproporção depois, que a bênção de Deus vai até à milésima. Ou seja, o pecado tem uma certa inércia, podemos dizer, social, cosmológica, comparado se nós quiser, à bênção. Mas a bênção é sobreabundante. Portanto, esta é importante. Né? Depois, do ponto de vista em específico dos ataques diabólicos numa linha familiar, que é um discurso diferente, eu falei do pecado em geral. Agora, outra coisa é possível que uma pessoa que faz uma consagração ao demónio, os filhos serem atacados, etc. Sim, é possível. Tenho alguns casos, às vezes, e infelizmente as consagrações feitas de membros da família produzem um laço espiritual forte, ou seja, é difícil tirar o demónio, é mais difícil tirar o demónio quando foi o avô ou o pai a consagrar os familiares. O laço de sangue também é um laço espiritual, não sei bem explicar, não é? Pronto. Normalmente os casos que eu tenho é o vizinho, o colega de trabalho, não sei o quê, por causa do terreno, por causa do trabalho. Não. Então isso se resolve, mas às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Isso é bem complicado. E o demónio, até no exorcismo, reclama os seus direitos. Diz: o pai deu-me. Não acredito. Diz, olha só que coisa, hein? Diz: ela é minha, porque o pai me deu. Né? E fica ali e não quer largar. Não é? Pronto. E infelizmente isto pode durar várias gerações, porque às vezes a consagração é feita das descendências. O demônio também tem os direitos humanos, né? Mas que não são os direitos humanos, brincadeira. Ele reivindica. Muito forte o padre está falando, né? Uma consagração feita por um pai, por uma mãe, né? Mas como ele fala, né? A graça superabunda, né? Há toda a consagração pode não ser só de um descendente, mas pode ser dos meus descendentes, e às vezes até é tipo a linha feminina, às vezes são as senhoras, não são. Tudo isso pode acontecer, e tenho casos desses. E depois, no caso das famílias, digamos assim, ligadas ao ocultismo, porque há famílias de bruxos, né? Portanto, o pai era bruxo, o filho é bruxo, e depois às vezes vem um que não quer. Então, esse de alguma maneira também experimenta um certo assédio, porque no fundo toda a família está bastante consagrada ao demónio, não é? Portanto, o pai consagra aos filhos para dar aquela fonte de rendimento aos filhos, não é? E quer iniciá-los no mesmo trabalho que ele fazia.
né? E os filhos até conseguem adivinhar com a ajuda do demónio, etc. E se eles quisessem trabalhar, como diz o povo, eles seriam muito ricos. Mas às vezes há uns que não escolhem Deus. Então, esses têm uma vida dura, né? Para sair é difícil, né? Mas é possível, graças a Deus. Né? Pessoal, daqui a pouco tem sorteio de uma assinatura do Hello, tá bom? Basta colocar Desafio do Advento. Eu queria que você colocasse também a sua cidade, de onde você acompanha esse episódio agora ao vivo. São 10h37 e eu vou falar o seu nome aqui, a sua cidade, tá? E o Padre Duarte Lara, esse é o nosso episódio 100. O Padre Duarte Lara, que é exorcista da Academia Internacional de Exorcistas, né? Em Roma, um dos exorcistas mais respeitados em Roma. E muito interessante aqui toda a profundidade que ele tem quando fala com tantos detalhes de um mundo que muitas vezes a gente não conhece, né? E pensa que conhece. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Graças a Deus. Pronto, tudo isso pode acontecer e pronto. E às vezes não se sabe muitas causas, porque a gente não sabe até mais para trás o que é que aconteceu, não é? A gente às vezes sabe o que... Eu pergunto às pessoas, e o pai, o que é que fez? E o avô? Eu não conheci. E o bisavô? Não sei. Ouvi dizer que tinha o livro do São Cipriano, das bruxarias. Às vezes temos só alguns indícios, não é? Até que ponto um objeto na minha casa pode ser porta do demônio? É indicação de quando alguém recebe algo ou de forma periódica mandar abençoar a sua casa? A água benta já seria um sacramental que ajudaria em você sempre rezar, você mesmo na sua casa com água benta e tal? Até que ponto um objeto, pela experiência que o senhor já teve, é capaz de mudar a normalidade de uma vida no campo espiritual? Pronto, então, é sempre um pouco a mesma lógica, né? Objetos envolvidos em cultos, ocultas, não é? De alguma maneira o demónio depois consegue usar para ir para além da simples tentação, não é? E por isso é preciso algum cuidado com alguns presentes de origem duvidosa, é o que eu digo às pessoas. É preciso aqui algum bom senso, porque não é preciso ficar em histeria, em paranoia. Se não há nenhum distúrbio, não temos que criar problemas, não é preciso inventar problemas. Mas às vezes há coisas estranhas que acontecem e é preciso um pouco ir à procura da causa. Às vezes, em alguns casos, eu digo às pessoas, olha, veja se não encontra, não sei o quê, né? E encontram as pessoas. Encontram um saco com coisinhas, não sei o quê, que o vizinho pôs no terreno, ou não sei o quê, ou estava debaixo da cama, não sei o quê, como é que descobriu? Porque as pessoas depois dizem coisas estranhas, dizem, eu sinto muito mal no quarto, quando eu me deito fico muito mal, sei quê, então veja se não há, sei quê, né? E depois, desde o casamento estou mal, depois eu pergunto, não é? Que alguém lhe deu alguma coisa, sei quê. Pronto. E portanto, regra geral, os cristãos têm o hábito de abençoar as coisas. Isto vale desde o início. Né? Havia um problema parecido que já nós encontramos no Novo Testamento, que era o tema da carne imolada aos ídolos, com São Paulo. Não é? São Paulo fala sobre isto até mais que uma vez, porque era uma questão que dava uma certa divisão. Era muito claro para os cristãos que não podemos, de alguma maneira, participar na idolatria. Sim. O problema era, a carne era usada em cultos pagãos, mas depois era vendida no mercado. E lá no mercado tinha uma letreira a dizer, veio o sacrifício à deusa não sei quanta. Não é? E uma pessoa tinha, posso comprar e comer ou não posso? Não é? E então os cristãos escandalizavam-se facilmente, alguns já não podem. Era evidente para todos que não podemos participar, mas comprar a carne para comer é participar no culto que já foi ontem ou antes de ontem ou não? São Paulo diz, pode, desde que seja abençoado, abençoa e come tranquilamente, não tem problema. Portanto, eu penso que é preciso ajudar as pessoas a reganhar esta confiança no poder da bênção de Deus e não viver atormentados. Os cristãos nunca viveram atormentados, é ao contrário. Quem sai, quem foge, quem apanha é o inimigo. Né? Portanto, tudo o que é honesto, carne para comer é honesto, podemos ter e abençoar e tranquilo. E mesmo com objetos, desde que não sejam objetos em si desonestos, né? Se eu tiver um ídolo satânico ou assim, isso não dá para abençoar e guardar. Mas tudo o que for, o resto, dá para abençoar e guardar. Né? E para isso é que servem as bênçãos e os exorcismos. Os exorcismos também podem ser rezados sobre as coisas. Inclusive, pessoal, lembrar de objetos que são levados ao que a gente viu, a idolatria, a superstição.
Então, essas coisas o católico não é para ter. Por exemplo, pé de cabra, pimenta vermelha para espantar mal-olhado, vaso com alho ou sal grosso para poder espantar mal-olhado, para atrair sorte, aqueles olho grego, pé de coelho, trevozinho da sorte, pingentezinho, trevozinho da sorte. Essas coisas não fazem parte da vida de um católico, hein? Não é que tem que ser destruído sempre, não é? Para isso é que serve o exorcismo. O carro está estranho, vou incendiar o carro. Não, vou abençoar o carro e vou usar o carro tranquilo, não é?